Olá? O que você faria se de repente aparecesse na sua frente todas as suas tentações? Imagine bem na sua frente todas as fraquezas que podem te fazer tropeçar no caminho traçado pelo Espírito Santo para a sua salvação. Você iria correr delas ou correr para elas? Segundo Coríntios capítulo 5, versículo 10. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Eu sou Marcelo Domingues. Vou falar sobre o desejo proibido que sempre ronda a nossa vocação e nos perder. Sabe aquela tentação que tenta te abraçar, que tenta sufocar o sopro de vida que recebeu na criação? Então, o que será que te tenta? Qual ou quais dos 10 mandamentos não está conseguindo cumprir ultimamente? Qual é o seu ponto fraco? Todos nós temos um ponto fraco. Qual é o seu? Se você não sabe ou acha cômodo não saber, ou finge que não tem, saiba que Satanás não apenas sabe o seu ponto fraco, mas adora a sua comodidade e enaltece o seu fingimento, porque enquanto isso acontecer, ele te manterá caído no chão. São tantos tropeços que você poderá não mais se lembrar de quando conseguia andar rumo aos braços de Jesus. De tanto cair, você poderá criar raízes do mal no chão. Daí, quando menos esperar, você virará uma árvore de frutos proibidos, o pecado em forma de fruto, o alimento perfeito para a perdição de alguém. Um servo de Satanás que, para a comodidade, para o fingimento, continuará dizendo que serve a Cristo e que caminha para a salvação do Cordeiro, enquanto que na verdade se distancia cada vez mais dos planos de Deus para a sua vida. É que quanto mais enraizados estivermos no chão, mais longe estaremos do céu. Quanto mais carne tivermos em nossa alma, menos espírito teremos em nosso coração. É simples entender. Porém, eu tenho consciência que é impossível colocar em prática os planos de Deus em nossa vida se não entregarmos as nossas limitações espirituais a Jesus Cristo. E sabe por que é tão difícil resistir sozinho às tentações? Porque a nossa fraqueza é a fortaleza de Satanás. Mas como assim a nossa fraqueza é a fortaleza de Satanás? A ação que nos faz derrotados, que nos coloca no chão, é exatamente o que fortalece os anjos diabólicos. Somos o combustível e o alimento de Satanás. Na medida em que nos destruímos como espírito, Satanás se fortalece como carne em nosso ser. Somos a presa, ele é o nosso predador. Vamos voltar então ao versículo inicial dessa reflexão, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Paulo fala da avaliação das obras feitas através do nosso corpo. O seu corpo é um mero recebedor de ordens do teu coração. Como o seu corpo responde ao confronto com as suas tentações? O seu corpo abraça ou repele esse contato proibido? Imagine o que te assanha a mente, uma a uma, bem na sua frente, esperando a decisão vinda das batidas que pulsam o seu coração. Eu realmente não sei o que poderá fazer o seu corpo cair, mas José te dá o conselho bíblico de como proceder com o seu corpo, no caso da tentação tomar a iniciativa e tentar te pegar primeiro. Gênesis capítulo 39, versículos de 6 a 20. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. José era atraente e de boa aparência, e depois de certo tempo a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava.
Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que ao fugir ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhes disse: Vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou seu manto ao meu lado e fugiu da casa. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegasse em casa. Então repetiu-lhe a história. Aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar. Mas quando gritei por socorro, ele largou seu manto ao meu lado e fugiu. Quando o seu senhor ouviu o que a sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou, ficou indignado. Mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão. Existe uma linha de raciocínio referente a Potifar, que ele acreditava na inocência de José, porque se Potifar realmente acreditasse na sua esposa, José seria morto e não preso como foi. Pois, imagine naquela época, um escravo tentar agarrar a mulher do oficial do faraó. É que, na verdade, Potifar sabia a esposa que tinha em casa. Final da história nós já sabemos. Deus estava com ele na prisão e José virou o governador do Egito. Mas trazendo a história para o sermão, entendemos que José tinha noção que não deveria estar no mesmo ambiente que a sua tentação. No versículo 10, vemos o seguinte relato. Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Aqui estava a sabedoria de José. Ele evitava ficar perto dela. É como se soubesse que teria que ficar andando no escuro num campo minado. Você tem a noção do que é um campo minado numa guerra? Se você não sabe, campo minado é o local que o inimigo de guerra enterra as bombas por onde ele sabe que o seu adversário passará. Um passo em falso, um simples encostar do pé do seu adversário no chão sobre a bomba. Adeus sonhos, adeus vida de um combatente que estava lutando pelo ideal do seu governante. Agora eu te pergunto, quem governa o seu coração? Quem é o governante que conduz os seus passos para perto ou para longe das bombas enterradas no chão? Porque quando uma mina dessas enterrada pelo diabo explode na guerra espiritual, significa que mais um soldado de Deus morreu para a eternidade que o esperava na nova terra, que está no reino dos céus. José tinha noção que naquele momento estava numa guerra espiritual. Com isso sabia que não deveria se expor no mesmo local que a sua tentação. E quando o que te tenta por motivos profissionais ou outros ocupa o mesmo ambiente que você? O que devemos fazer se a tentação toma a iniciativa e vem para cima da gente? O ser humano é negligente quanto à distância, por isso imagine a cena da tentação vindo para cima de você. José, no versículo 12, nos mostra mais uma vez a saída. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. José fugiu. José deixou claro que no confronto direto da tentação à nossa carne, perderemos a noção do espírito se formos enfrentá-lo. José sabia que o melhor que tinha a fazer era fugir, porque tinha a convicção que a sua lealdade a Potifar primeiramente dependia da sua fidelidade a Deus. Sem fidelidade a Deus não existiria lealdade a Potifar. Com esse ato, José deixou claro que entendia o poder da carne sobre a sua vontade e que com a carne não se negocia, por isso fugiu. Talvez você possa estar se perguntando, por que eu não agi assim naquele dia? Por que eu resolvi enfrentar o que era mais forte do que eu? Entenda de uma vez por todas que, se tratando de tentação, enfrentá-la é pular de um prédio de 20 andares e achar que ficará vivo quando seu corpo se despedaçar no chão. O mesmo chão que a mina está enterrada pronta para explodir. O mesmo chão que seu corpo criará raízes ao servir Satanás. Se você algum dia errou ao lidar com as tentações que afligem o seu coração, se pela sua desobediência feriu alguém que você deveria proteger, lembre-se que a graça de Jesus tem um preço e que podemos obtê-la pela aceitação da morte de Cristo na cruz. Estou falando que o preço a ser pago pela obtenção dessa graça da salvação é o seu arrependimento. Um arrependimento sincero que faça uma faxina em seu coração.
que tire o pó, a poeira deixada pelo chão que você beijava, que remova as raízes, as garras do pai do engano da sua vida. Talvez você se pergunte, por que essa mensagem não me foi apresentada antes? Assim, tanta coisa poderia ser diferente, tanto sofrimento poderia ser poupado por ambas as partes do conflito, já que a tentação também é usada pelo mal. Assim como você, a pessoa responsável pela tentação também é usada sem saber pelo mal e também será responsabilizada. Você e a tentação usados pela mesma força maligna, porque o lado que te tenta também é humano e você também é uma tentação para quem te tenta. Não se envergonhe caso tenha caído ao subestimar o que por você mesmo não poderia vencer. Apenas se arrependa e não queira mais morrer. Agora que a verdade lhe foi apresentada, eu te pergunto: de que lado você está nessa guerra? Reflita, medite e responda com sinceridade: quem é você? Que Deus o abençoe.